A indústria da extração de peles de animais é uma das práticas mais cruéis do mundo. Um mercado consumidor que tem crescido e muito ao longo dos anos. Estima-se que esse comércio chegue a 10 milhões de dólares por ano. No Brasil, os principais estados produtores são Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, para produzir um casaco é necessário matar entre 40 e 50 animais. E um único casaco de tintila custa em torno de 50 e 80 mil reais. Por que isso? Se hoje existe tecnologia para produzir roupas de igual qualidade com outros materiais. Mas com certeza essa prática está com os dias contados, pelo menos por aqui. Agora é lei. Proibida a criação de animais com finalidade exclusiva de extração de peles. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o autor da lei, deputado Feliciano Filho do PEN, a jornalista Silvana Andrade, fundadora e presidente da ANDA, Agência de Notícias de Direitos Animais, e Flávia Macruz, ela que é estudante de Direito e também da ONG Aliança com a Vida. E eu começo com o deputado Feliciano Filho. Só para a gente entender melhor, o deputado apresentou esse projeto em 2011. Foram 3 anos de muita luta aí, de muita discussão. Como é que foi chegar até aqui e qual é a expectativa? A gente sabe que a lei vai sair do papel. A gente espera a eficiência dessa nova legislação. Como é que o senhor vislumbra isso? Bom, Ana, eu acho que você que é da casa aqui, você sabe as dificuldades. Não foi fácil, acho que aprovar essa lei, foram aí anos de luta, de convencimento, de mostrar aos colegas, né, da importância e de mostrar também o quanto os animais sofrem. Eu acabei passando um vídeo no plenário, mostrei esse vídeo, então você viu, né, ficou muito chocada. Eu mostrei o vídeo onde ele retrata a realidade, né, do sofrimento que um animal é cometido por conta da vaidade humana, por conta de dinheiro. Quer dizer, é um absurdo. Os animais, existem várias maneiras de matá-lo, alguns destroncam o pescoço, né, a cervical, e o vídeo que eu mostrei dele sem a pele ainda respirando em cima da bancada, né? Quer dizer, é muito triste. Outros dizem que colocam álcool, éter, né, para respirar, aí ela dorme, eles tiram a pele e depois vão jogando ela no monte, tem um vídeo também que mostra isso. Depois elas acordam, né, quando se recobram, elas começam a chorar de dor. Você imagina você fazer um cortezinho na pele, o que dói. Agora imagine tirar a pele inteira. Então o sofrimento é absurdo. Então eu acho que depois que eu mostrei a realidade e o alcance disso, que isso só estaria servindo por conta da questão financeira e também por conta da vaidade humana. É ruim do mesmo jeito, mas por que é vivo? Tem uma explicação? Por que eles tiram essa pele? Dizem que é para a pele ficar macia, não perder a viscosidade, alguma coisa assim. Agora, eu acho que a partir do momento que eu trabalhei muito, eu confesso que não foi fácil, mas a partir do momento que houve a compreensão pelos nobres deputados, do qual eu faço agora um agradecimento a cada um deles, né, que esse projeto foi aprovado por unanimidade, sem nenhum voto contra. Então, graças a Deus, a gente conseguiu e também depois, em conversa com o governador, com o governo, nós mostramos a necessidade, né, de banir essa prática, inclusive estava já na mira do próprio Ministério Público, que o que eles fazem se constitui em crime, é um crime absurdo. Né? É crime, tudo, é pecado perante os olhos de Deus, isso é um absurdo fazer isso com um animalzinho indefeso. Né? Então, eu acho que aí houve convencimento, o governador também entendeu e sancionou a lei. E agora, com relação à questão da fiscalização, Ana, eu acho que assim, existem leis em Campinas, quando eu era vereador, eu fiz uma lei que proíbe a tração animal em Campinas. Né? Só com a divulgação da lei, caiu 85% dos animais de tração no município. E não houve até hoje uma fiscalização. Se houvesse uma fiscalização, eu acho que isso chegaria a 0. Né? Então, aqui, só com a divulgação da lei, nós já percebemos que antes, inclusive, dela ser sancionada, o pessoal já começou a desmontar os escritórios, já começaram a fazer remanejamento, já começaram a sair. Até porque eles dizem que tem parceiros, né, que fazem, acho que microcélulas, né, que acabam fazendo e fornecendo para eles, e está tudo irregular. É essa a questão. Está tudo irregular. Sempre se cria um jeitinho, né, de burlar a legislação. Por isso que eu falo da necessidade da fiscalização. Porque o que pode acontecer? São Paulo sai na frente, só que outros estados não têm a mesma lei. Eles podem produzir em outros estados e continuar vendendo em São Paulo. A questão da comercialização também não seria interessante, porque eu não consigo entender. Eu me lembro que na época das cavernas, os homens usavam
as peles de animais mortos. Mortos. Os animais morriam e eles se utilizavam dessa pele depois da morte do animal para usar no frio ou usar no dia a dia para não andar nu por aí. É verdade. Né? Essa prática, eu não consigo entender como é que surgiu. Você tem um histórico de como é que surgiu essa moda, né, das mulheres usarem pele, o chamado vison, né? Muita gente usava. A chinchila hoje é o mais comum, né? Mas antigamente outros tipos de... A Silvana até vai contar pra gente, tem coisa até que é inacreditável, né? Do que essa coisa da história, né? Agora, o que eu acho incrível, assim, eu como eu sou vegetariano, não uso nada de couro, eu fico imaginando a pessoa abraçada com um cadáver, andando com um defunto no corpo. Isso, para mim, é inadmissível. Eu não piso nem naqueles tapetes que tem, que o pessoal mata boi, coloca aqueles couro. Eu não piso nem isso, eu dou a volta. Quer dizer, imagina uma pessoa andar com aquilo no corpo, um defunto, um cadáver, um pedaço de um cadáver no corpo. Quer dizer, é uma coisa assim, para mim é uma coisa assim que não dá para imaginar, né? Agora, eu entendo, já finalizando, eu acho que essa questão da fiscalização, qualquer um pode denunciar. Se houver realmente uma continuidade, se houver um desrespeito, que eu duvido, né? Eu acho que tem que denunciar, tem que chamar... O Ministério Público já estava à procura, já estava de olho nisso e pode denunciar para o Ministério Público, que eu acho que seria uma ação mais efetiva com relação a essa questão. Falando em Ministério Público, nós convidamos a doutora Vânia Túlio, infelizmente, por um compromisso anterior assumido, ela não pôde estar aqui, mas eu sempre brinco o seguinte, essa mulher é uma guerreira, né? Se a gente conhecer a estrutura do Ministério Público, gente, na questão do direito dos animais, eu fico até triste, porque eu acho que ela merecia uma estrutura maior, mais carros, o GCAP, né? São dois promotores, se eu não me engano, para atuar nessa questão. E o GCAP nasceu de um trabalho nosso, inclusive. Exatamente. Eu e a Vânia construímos esse GCAP ao longo, e aí conversei com o secretário e conseguimos ao longo de um tempo também, demorou uns 10 meses, mas conseguimos também instituir o GCAP. Quem sabe a gente amplia aí, né? Com essa nova lei, a necessidade de ampliação desse departamento. Silvana, conta pra gente, existe uma história disso? Até brinquei, falei assim, olha, eu li ontem o site da ANDA inteirinho sobre essa questão, e conta vários casos isolados, assim, né? De situações, até de ativistas. A gente vai contar depois da questão de Itapecerica da Serra, que parece que é onde estava instalada a fábrica. E o próprio empresário disse, vocês são ativistas, querem salvar os animais e eles vão morrer de qualquer jeito. A gente vai explicar isso aí. É até uma coisa mais tão fria, né? Como é que começou essa história do povo querer usar a pele de animal e que tipo de peles? Tem peles até inusitadas, né? Isso é uma história bastante antiga, mas que ao longo dos anos foi perdendo qualquer, se algum dia teve, foi perdendo qualquer justificativa para o uso de animais, né, dessa forma. Do ponto de vista tecnológico, hoje a gente tem materiais sintéticos que são tão bonitos quanto ou mais, né? E mais eficientes também. E mais baratos. Mais baratos e para eu tenho um casaco de pele sintética maravilhoso. Né? Então, do ponto de vista econômico, a indústria da pele no mundo inteiro, eles justificam a existência desse mercado absolutamente cruel, violento, do ponto de vista de empregos. Eles empregam em todo o planeta 1 milhão de pessoas nessa indústria, na produção de peles verdadeiras para a moda. E eu sempre penso que se esse 1 milhão de pessoas que trabalham com peles verdadeiras trabalhassem na indústria de peles sintéticas, a gente não só teria todas essas pessoas trabalhando, como muito mais. Porque este mercado, ele não está em crescimento como eles querem fazer parecer, fazer acreditar. Hoje, muitos consumidores já conhecem o que está por trás dessa indústria e se recusam. Se você já tem essa conscientização? Eu acho que sim. Infelizmente, ainda temos alguns estilistas, né, enfim, que são cruéis, que são não só inconscientes, porque eles têm informações sobre isso, eles sabem o que acontece por trás dos bastidores, né, da indústria de peles, mas que, sob a perspectiva do luxo, né, de dizer, não, eu tenho poder, eu sou importante, né? Do status, eles continuam insistindo e ditando isso
nas feiras, nas semanas de moda no mundo inteiro. Eu pergunto isso de conscientização porque eu vi em algumas matérias no site da ANDA também, por exemplo, celebridades que se dizem vegetarianas, veganos, usando pele de animal. A Beyoncé. A Beyoncé é um exemplo, né? Aí eu falo, em Corinthians, será que é a falta de informação? O que será que acontece? Porque talvez a Beyoncé tenha escolhido, por um momento, ser vegana por uma questão de saúde. Né? Sim. Quando se é vegano por ética, então você acaba entendendo e abraçando todas as formas de luta contra a exploração dos animais. Claro. Então você não vai usar, você não vai a um zoológico, você não vai a um circo que tem animais, enfim, você não vai participar de qualquer forma de exploração, né? Não só na alimentação, mas também em tudo, na moda, no entretenimento, e, enfim, todas as formas que a gente conhece de exploração dos animais. Toda vez que eu gravo com a Feliciana e com a Silvana, me dá uma dor no coração, porque eu adoro carne, né? Eu sempre falo, eu acho que a gente tem que mudar o comportamento a partir da conscientização, né? Sim. Você já começar a olhar e se sentir um pouco culpada, já é um grande passo, né? Para saber o que está acontecendo. É só você assistir um vídeo e abate até o final, que você nunca mais come carne. Eu fiz uma vez uma matéria sobre abate de bois, fiquei muito chocada. Mas mesmo assim, ainda falta, a ficha ainda precisa cair. Né? A gente ainda precisa... Eu assumo a minha culpa, eu não tenho... Né? Eu posso até ter vergonha de ser assim, mas sou ainda, dentro da realidade que vem mudando. Já tem coisas que eu já não como, eu já não como coelho, já não como pato, eu vou carneiro, essas coisas já estou tirando. Mas o boi ainda não consegui, não. Mas eu vou conseguir. Frango, eu já não como. Vou trazer um vídeo para você assistir, que então, nunca mais você vai comer. Eu já estou começando a melhorar. Ana, eu só queria aproveitar aqui para parabenizar, porque essa é uma lei super importante. Feliciano, todos os deputados da casa votaram favoravelmente e o governador sancionou. O que é um grande exemplo para todo o país e que eu espero que, no nível federal, que a Câmara dos Deputados possa também fazer uma lei proibindo, porque não existe justificativa econômica, como eu falei. Não. Se a gente abrir um mercado para a produção de peles sintéticas, vamos ter um crescimento muito maior, exponencial, em relação ao que se tem hoje. Vamos empregar direto e indiretamente muito mais pessoas e lucrar mais com isso. Claro. Isso eu falo em questão de poucos anos, a curto prazo. Agora, quer usar uma pele verdadeira, leva o cachorrinho para passear. Claro, no coisa colo, mais né? linda. Ali vivo. Linda, põe passarinho no ombro. Entendeu? Então, assim, São Paulo dá um exemplo para o Brasil, dá um exemplo para o mundo também. A gente tem outros países, vamos dizer, cidades, West Hollywood também proibiu, né, o comércio, inclusive, de peles, mas São Paulo, que é o maior estado da nossa federação, dá um grande exemplo para todo o continente, inclusive para os Estados Unidos e para o Canadá, né, que o Canadá, infelizmente, é um grande produtor. O maior produtor de peles do mundo se concentra na Europa. 60% das peles produzidas no mundo vem da Europa. O maior mercado consumidor é a China. Impressionante. Né? Eu acho que depois da Europa, talvez venha Canadá, né? Por último, em quinto lugar, acho que está a Rússia com 7%. Então, o Brasil, a gente não tem. Para quê? Que tipo de mercado? Prática, né? Que tipo de mercado cruel? Então, se orgulhar do quê do ponto de vista econômico? Nenhum, nada. Nada. Do ponto de vista ético, nada. O Brasil, um carro bem caro que se satisfaz muito mais. O Brasil precisa ter orgulhos de rankings éticos. Claro. E não de ser o primeiro e mais cruel mercado produtor disso e daquilo outro. Então, assim, eu quero parabenizar, porque realmente não são apenas os pelos, mas também a pele de cobra, que eu particularmente, eu tenho fobia com cobra. Eu sou ativista pelos direitos dos animais, mas isso não quer dizer que eu ame todos os bichos. Né? Mas eu respeito e luto pelos direitos dos répteis, né? E a forma como é arrancada a pele de uma cobra é de uma crueldade profunda. Né? Se as pessoas pudessem ver, eles injetam uma grande quantidade de água ao ar, eles vão esfolando vivo, assim como outros animais, com eletroconcussão anal. Né?
Isso tudo para não danificar a pele. Meu Deus. E para com isso eles lucrarem mais. Eu convidei a Flávia para mostrar que a gente tem jovens engajados nessa luta, né, deputado? O que você quer dizer com isso? O que você está querendo dizer com isso? Pessoas um pouco mais jovens que nós, né? Agora eu me senti um pouco velha. Só um pouquinho, vai. Passamos dos 30 já. A Flávia está com 19, né? 17. 17, então bem mais nova. Como é que vocês receberam essa lei? Você começou no movimento agora, né? Como é que é participar disso e já ver São Paulo saindo na frente com a lei como essa? Bom, primeiramente, não só meu nome da aliança, mas de todos os adeptos da causa, a gente queria parabenizar e agradecer por uma atitude tão nobre e que pra gente foi tão importante. Pra minha irmã mais velha, que também é super adepta à causa, é vegetariana e tudo, não usa nada de animal, essas coisas, couro. E desde que a gente é criança, meu pai vem com essa ética pra gente, desde criança ele ensinou a gente isso. Que bacana. E a minha irmã, quando ela era bem jovem, ela viu como retirava a pele dos animais, como matava, que é extremamente cruel. E aí desde então a gente, mesmo sem a ONG naquela época, a gente tentava passar para os amigos, para os familiares, que era um ato que não devia mais existir na nossa sociedade, que está caminhando sempre para o melhor. E então, aí, desde que a gente criou a ONG, a gente tenta sempre, quando foi sancionada a lei, a gente publicou na nossa página parabenizando o senhor. Da mesma forma que teve uma reportagem da Avon, infelizmente, que ela faz teste em animais, a gente publicou também para as pessoas se conscientizarem das coisas. E semana passada, não sei se vocês viram, mas como você citou, dos grandes estilistas, tem um que, se eu não me engano, o nome dele é Roberto Fraga. Ele fez um desfile... Ronaldo Fraga. Isso, ele fez um desfile que quem entrou primeiro foi uma cachorrinha, falando que animal não é fonte de como se diz... de status. Então, pra gente pensar antes. Então, muito obrigada e estamos aí sempre para o melhor para os animais. Então, a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente vai falar sobre alguns tipos de animais, a situação no mundo, a questão da multa, como é que o deputado chegou a esse valor. E eu vou dar alguns números aqui, animais que vocês nem imaginam que a extração de pele. Olha, eu vi aqui coelho, guaxinim, texugo, lontra, raposa eu já vi, lince, castor, né? E a quantidade, eu vi aqui o que me deixou, para fazer um casaco de pele de comprimento médio, matam-se, por exemplo, 125 arminhos, 100 titilas. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, não saia daí e fiscalize sempre, né? Acho que o principal é a gente fazer a denúncia. A gente volta já já. Voltamos com Agora é Lei, hoje falando sobre a nova legislação de autoria do deputado Feliciano Filho do PEN, que proíbe a criação de animais para finalidade de extração de peles. E eu deixei algumas perguntas, algumas até reflexões sobre essa questão. Deputado, o senhor estipulou uma multa no projeto. Um item foi vetado, já que não é de prerrogativa do governo de cassação de licença ou alvará de funcionamento, que é o que prevê a proposta, isso é uma prerrogativa da prefeitura, mas a multa prevaleceu. Como é que o senhor chegou a esse montante? O senhor acha que é suficiente para inibir esse tipo de prática no começo? Sem dúvida, né? Porque aí se você fizer um comparativo de quanto custa o animal, quanto ele vai auferir com a venda desse animal, e o valor da multa, e ela é progressiva, né? Então... ela começa com quanto, deputado? De cabeça, 10 mil FESPs? 10 mil FESPs, né? Então, ela inviabiliza, né, economicamente falando, ela inviabiliza qualquer tipo de produção, né? Ele não consegue, porque eles fazem isso com o intuito de ganhar dinheiro, né? E aí, essa multa, ela praticamente, ela inviabiliza totalmente qualquer tipo de ação comercial em cima disso. Em São Paulo, esse tipo de produção se centralizava naquela
fábrica em Itapecerica? Como é que é? Aqui parece-me que, pelas pesquisas que fizemos, tem Itapecerica, são 3 cidades aqui, são na Grande São Paulo, né? Itapecerica, São Roque e tinha mais uma cidade que eu não estou lembrando agora, mas eram 3 cidades, 3 polos produtores aqui, e parece-me que era do mesmo grupo. Eu não tive muito, porque o objetivo realmente era fazer a proibição e não ficar entrando em detalhes. E aí, mas eu acho, e tem um polo forte no Rio de Janeiro, né, e parece que no Rio Grande do Sul, né? Parece que tem também, são 2 polos fortes. Mas eu estou sentindo, Ana, que outros estados já estão copiando. Sim. Igual aconteceu com a Lei Feliciano. A Lei Feliciano, ela começou aqui em São Paulo, né, que proíbe a matança nos canis municipais. Aí depois já foi aprovada no Rio Grande do Sul, depois parece que Alagoas, e foi indo, já está indo para o 12º estado, já, e tem mais... Grosso, eu acho. Mato Grosso do Sul também. Mato Grosso do Sul também protocolou, também conseguiu proibir aquela lei que conseguimos aprovar aqui, que proíbe testes com animais no setor de cosméticos. Do Mato Grosso também, do Sul aconteceu. Então, São Paulo é a caixa ressonância, né? A Silvana estava dizendo isso. Ela é a caixa ressonância do Brasil. Então, tudo que você aprova aqui, os outros estados vão copiando. Pela ótica, é mais fácil a gente conseguir aprovar em todos os estados do que aprovar em Brasília. Sim. Estado a estado. Né? Se eu tivesse tido tempo de ir em estado, que eu fiz em Goiânia, fui em Minas, então a gente vai com o projeto e faz uma audiência pública, conversa com os colegas deputados de outros estados, a gente consegue aprovar com muito maior velocidade do que aprovar em Brasília. Brasília, a dificuldade de aprovar um projeto lá é muito grande. Né? Agora, deputado, a gente tem uma lei de crime ambiental que prevê, de certa forma, isso, né? A questão de maus tratos, mutilação. Por que a gente precisa de uma legislação estadual se a gente já tem uma norma federal? Por que vocês insistem tanto nisso? Exatamente para ela ser mais eficaz, mais eficiente? Olha, essa questão, tem que separar esse assunto sobre pessoa física e pessoa jurídica. Sim. Também, porque assim, tanto a 24.645, a 9.605, tudo, ambas, quando você vai aplicar, elas não são totalmente, a penalização não vem por conta da Lei 9.099. Entendi. Então, o que a gente tem que fazer? A lei de menor potencial ofensivo. Por isso que nós tivemos que fazer esse trabalho grande em Brasília. Nós montamos uma comissão, então nós fomos Fórum Nacional, junto com a gente, a doutora Vânia, vários desembargadores. Então, toda semana nós nos reunimos, o doutor Laerte Levai, enfim, um grupo grande. E aí nós fomos a Brasília, eu fui 7 vezes a Brasília por conta disso. Então, a primeira vez eu acabei indo sozinho representar o grupo. Naquele dia o ministro Gilson Lippe me deu a palavra e eu disse que a sociedade, que a impunidade estava levando a sociedade a um profundo estado de angústia e tristeza e deixando os agentes policiais, o Ministério Público, o Judiciário de mão atada. A gente trabalhou tanto nisso, depois a doutora Vânia fomos num grupo grande, conseguimos ampliar as penas e muito. Né? Seria quase igual ao Canadá hoje. Mas quando caiu na mão do relator, no Senado, né, o Pedro Taques, ele acabou, sentamos com ele também, ele garantiu que ia manter o nosso novo texto, nosso avanço na luta, e ele retroagiu. Né? Então, a luta continua, mas a batalha lá em Brasília, ela não é fácil. Então, a gente tem que ir, de repente, fazendo de estado em estado, né, nos 26, mais a federação, para tentar fazer isso a nível de estado em estado. Porque a sociedade, a Silvana acompanha esses casos, a gente vê nas redes sociais muitas denúncias, a gente vê a imprensa divulgando muito, mas a população questiona exatamente isso. Essas pessoas são condenadas? Essas pessoas pagam o preço pelo crime cometido, já que é crime, previsto em lei, né? Só voltando rapidamente à Lei 9.605, infelizmente, algumas regulamentações acabam abrindo brechas para que, de uma forma, eles são animais de cativeiro, de confinamento, destinados a isso. Existe toda uma, supostamente, porque assassinato e exploração não existe como você provar que isso é bom, você mostrar que isso é bom. Então, dessa forma, eles acabam, com o consentimento do IBAMA, justificando esse tipo de crueldade. Né? Então, a gente acaba perdendo o poder das leis. Uma lei como essa que proíbe, aí é peremptória. Não tem mais como se trabalhar com isso.
Então, porque se a gente usar 9.605, a gente não tem recursos para conseguir, digamos assim, cercear ou proibir esse tipo de trabalho. Você estava falando da impunidade, né? Infelizmente, aqui no Brasil, os crimes contra animais, eles são julgados como crimes de menor potencial ofensivo. Como era a violência contra a mulher. Exatamente. O homem batia na mulher e pagava a cesta básica. E a gente teve agora, recentemente, há 2 meses, um grande exemplo internacional, porque o tribunal no Oregon, nos Estados Unidos, nesse estado, passou a julgar qualquer crime cometido contra o animal, violência, maus tratos, o que quer que seja, exatamente como um crime contra uma pessoa. Então, se você chuta um animal, é como se você estivesse chutando um cachorro. Se você mata um animal, é como se você também... Isso, claro, a gente não inclui as outras áreas que são naturalmente violentas, como a pecuária ou a experimentação animal. Mas eles falam nessa violência física que também nós sofremos, que, como você citou, as mulheres já sofreram bastante e hoje nós temos uma delegacia especializada, os idosos. Temos uma lei, né? A Lei Maria da Penha. Temos a lei, né? Então, assim, isso já é um grande avanço. E o Brasil, com tantos juristas, com tanta conscientes e pessoas de grande capacidade, não apenas técnica, mas de compreensão de mundo, de um mundo melhor, de um avanço moral e ético, já está na hora da gente começar a julgar, e eu espero que todo esse esforço que está se tendo para aprovar essas mudanças no Código Penal, os juristas escutem esse clamor da sociedade, porque não é mais possível... O grande problema é que não são os juristas, né? É o Congresso. Aí entra a bancada ruralista. Exatamente. O nosso grande problema, que na verdade é assim, você vê, com os juristas, com os 17 juristas, né, que compunham a comissão... A gente teve resistências. Tivemos, muito fortes. Não, mas conseguimos ter êxito, né? Você vê, esse é um trabalho que nós acompanhamos, foi fruto de um trabalho de grupo, né? Nós conseguimos mudar o texto final que nós entregamos, aumentou a pena em 4 vezes, quer dizer, sairia fora da 9.605. Aí chegou na relatoria, era um deputado... Porque aí quando chegou na relatoria, o senador Pedro Táxi, que nós fomos, inclusive, teve um dia, a primeira vez... Ficou de 4 a 6 anos? Não, é assim... Ou de 1 a 4? Não, depende, né? Na área de tráfico, isso chegou a aumentar em até 10 vezes. Nós aumentamos muito, né? Ficou um texto que sinceramente, para nós seria muito bom, porque nós sairíamos da 9.099. As pessoas poderiam ser algemadas, igual acontece nos Estados Unidos e no Canadá, se aprovasse o texto que nós conseguimos nessa comissão. Se foi um mérito, foi um trabalho do grupo, foi a vitória nossa, do grupo, né, e dos animais. Quer dizer, só que, infelizmente, assim, a nossa dificuldade, e quem concordou com esse texto foram os 17 juristas que compunham a comissão, que eles se reuniam semanalmente no Senado, em Brasília, e nós acompanhando de perto. O que travou isso foi realmente o Senado. E, com certeza, então, o que está travando isso é o Congresso Nacional. É o Senado. Vocês imaginem isso, a hora que se passasse pelo Senado, quando chegasse na Câmara. A bancada ruralista, que se constitui de uma maioria muito forte lá na... Por isso que a população tem que se mobilizar, mas hoje a sociedade cobrar, a formar organizações. Exatamente. Claro. Eu acho então, que assim... não é mais, eu acho que hoje a gente já trabalha numa contramão dessa perspectiva. Hoje a sociedade mostrou que tem força. Exatamente. Mas, por exemplo, na ONG chegam vários casos de maus tratos, mas as pessoas não estão se importando em punir quem fez os maus tratos. Tudo bem, eles xingam, as pessoas xingam, mas não adianta nada xingar. Mas as pessoas não vão a fundo. Chega e fala, vou colocar você na justiça para você ser punido pelos crimes que você fez contra o animal. A pessoa só quer resgatar eles. A gente não tem como mais pegá-los. Como, por exemplo, Vocês resgatam animais também? A gente tenta ajudar as pessoas que veem os maus tratos. A gente fala, a gente ajuda, a gente tenta divulgar e tal, para ele conseguir uma casa. Mas como a gente já tem 200 cachorros, e alguns ainda com grandes sequelas, e por isso muitas pessoas não querem adotar, a gente fica meio que em uma situação que a gente ajuda os que a gente tem, tenta ajudar outros, mas raramente a gente consegue pegar outros.
Mas como, por exemplo, tem um caso que chegou pra gente, que uma menina queria adotar um outro cachorro, porque o vizinho deu uma paulada no cachorro dela, porque o cachorro dela estava latindo e o cachorro dela morreu. Aí eu falei, o que você fez? Ela falou, eu fui tentar entrar na justiça, mas foi alegado que ele tinha problema psiquiátrico, mental. Aí então fica difícil, cooperação... Volta naquilo que eu acho que a Silvana estava conversando com a gente no intervalo, a questão que a Silvana estava no Canadá, eu acho que o exemplo, né, Silvana? Então ela deu um exemplo para a gente, acho que poderia Nunca mais esse empresário vai fazer isso. Eu acho que você poderia até contar esse exemplo, Silvana. O CEO, que é um executivo. Um executivo presidente de uma grande empresa em Vancouver, ele foi flagrado pela câmera do elevador chutando, maltratando um cão que, na verdade, ele estava cuidando para um amigo dele. Deveria estar supostamente cuidando para um amigo dele. E esse vídeo foi levado para a SPCA, que é uma polícia que cuida, que abriga e que cuida de casos de violência contra animais. Este executivo, esse CEO, ele foi demitido, foi condenado a doar $100 mil para uma ONG de proteção animal, a prestar serviços comunitários e ainda fez uma declaração pública se desculpando pela atitude covarde e cruel que ele cometeu contra um pequeno cachorro. E olha, é um país que ainda tem extração de pele de animal. Que é um dos maiores produtores de pele de animal, peles de animais. Então, assim, é um avanço, ainda dentro dos domésticos. Quando se preocupa, quando a questão ainda é cachorro e gato, existe uma comoção maior, como aqui no Brasil. Mas eu acho que as pessoas não denunciam, Flávia, porque não tem punição. Exatamente. A Dalva, que matou... A gente fez um levantamento, então um levantamento, enfim, pelo que ela adotava e pelos animais que sumiam. Em 10 anos, ela matou 30 mil cães e gatos. E ela está sendo processada apenas pela morte de um. E o que vai acontecer com ela? Nada, com as leis que a gente tem. Ela continua no Paraná pegando animais, continua matando, porque ela é uma psicopata, ela deveria... fora do Brasil, para vocês terem uma ideia, se um homem comete uma violência sexual contra um cachorro, por exemplo, ou qualquer outro animal, ele é inscrito como um criminoso sexual para a vida inteira, independente se foi com uma galinha, com um cachorro ou com um gato. Ele é inscrito como um criminoso sexual. Então, a gente precisa ter essa ótica, esse entendimento. Aí, sim, as pessoas serão estimuladas, porque eu fui uma vez na delegacia fazer uma queixa que um homem estava usando uma égua como tração animal, ela estava suada, desmaiando na rua. Eu passei 6 horas na delegacia. Toda vez que chegava, todo momento que era minha vez de prestar o depoimento, de fazer o BO, caiu o sistema. Então, assim, é preciso educar a polícia, é preciso ter a formação de policiais. Eu preciso ir para o intervalo rapidinho, mas no próximo bloco vamos continuar falando sobre isso e de que forma a gente pode ajudar nisso, né? Não é porque a gente... Eu falo para a Flávia, que está começando agora, eu conheço a Silvana e o Feliciano já faz um trabalho há muito... Não é porque é difícil que a gente tem que desistir ou se cansar, ou até, às vezes, a gente desanima, em determinadas coisas. Acho que muito pelo contrário, essas dificuldades só fazem fortalecer esses movimentos. A gente está aqui o exemplo da Anda e do Feliciano, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco e falar também sobre um Dia Mundial Sem Pele. Você sabia que existe essa data? E o que acontece nesse dia? A gente volta já já. Voltamos com Agora é Lei, falando sobre a nova legislação de autoria do deputado Feliciano Filho do PEN, que proíbe a criação de animais para a extração de peles. Estava vendo aqui, só para a gente citar, a gente tem tantos ídolos, Alguns ídolos não merecem, a nossa até consideração. Nas listas das adeptas dessa crueldade, que é a questão do uso de pele, estão Jennifer Lopez, Madonna, Lady Gaga, Kate Moss,
Lindsay Lohan e Sharon Stone. Mais duas irmãs se destacam, Mary-Kate e Ashley Olsen, que são as gêmeas, aquelas loirinhas, bonitinhas. Elas lançaram a própria confecção de roupas usando peles de animais. E a gente desconhece isso, muitas vezes essa informação não chega. Mas a gente conversava aqui sobre o Dia Mundial Sem Pele. Silvana falou que não acredita muito nisso, eu nem conhecia essa data, na verdade o ano inteiro deveria ser sem pele. Mas eu queria resgatar a questão da produção de pele. A gente falou de Tapicirica da Serra, o caso da fábrica, que os animais estão lá. E o próprio dono da fábrica disse assim, de qualquer jeito, eles vão morrer. Até ameaçou, os ativistas conseguiram soltar umas 100, mas parece que tem milhares de chinchilas nessa fábrica. Como é que fica isso, Silvana? Porque, de qualquer forma, os bichinhos estão correndo, né, o risco de morrer. Eu acho que o que ele fez, o dono, foi uma afronta criminosa. Ele, com a empáfia da impunidade, ele disse que ia matar as 30 mil chinchilas. Eu não sei se o Ministério Público já tomou alguma providência para tentar proteger, porque já que eles tratam, né, dessa forma cruel e com absoluto descaso, é preciso que o Ministério Público tome uma providência para evitar que eles matem, porque eles vão matar de qualquer forma. Então, ele assumiu isso para a imprensa. Ele assumiu para a imprensa. Isso é uma declaração pública. E ele né? assumiu que ele era um assassino e que... ele assumiu. Né? Então, assim, as ONGs, nós todas podemos pensar numa forma e resgatar esses animais. Porque a lei é extremamente importante, só que não pode servir de justificativa para o assassinato de milhares de animais. Então, eu espero que o Ministério Público tome o quanto antes uma providência e que ele seja impedido de, enfim, tomar qualquer atitude violenta contra esses animais. Como é que fica isso, deputado? A gente lembra o caso dos Beagles, né? A gente teve o caso recente dos Beagles, que até o deputado aí enveredou essa luta e entrou mesmo para salvar os animais. Verdade, Só que no caso da chinchila, são animais diferentes, que precisam de um ambiente adequado. Para onde vão esses bichinhos? Eu quero adotar um, eu posso ter um em casa? Nós temos, sim. Pode. Então vamos fazer um programa, né, até vamos. um programa de adoção dessas chinchilas. Claro. O dono da fábrica não precisa matar esses bichinhos, tem gente que quer, sim. A gente acaba escutando várias versões, né? Uma versão é que ele ia transferir esses animais para o estado, onde ele tem, no Rio Grande do Sul, onde ele já tem... E onde é permitido ainda a matança. Que ele iria transferir para lá. Depois ele viu uma declaração, um SENC local, que ele deu uma declaração, dizendo que os animais iam ser vendidos como pet. Que agora ele não ia parar a produção, mas os animais que tivessem lá, fossem nascendo, agora ele ia vender para os pet shops, vender como pet, que não ia mais abater. Então existem várias versões, né? Agora o que precisa ser feito realmente se tiver uma denúncia que realmente ele está matando, aí tem que ir em função da lei, tem que cumprir a lei. Mas eu acho que isso, o desmonte começou muito antes da lei ser sancionada, o desmonte já havia começado. Nós percebemos, assim... Já havia um preparo, já né? havia, porque assim, da lei. Mostramos que não tinha muita irregularidade nas afiliadas, deu para perceber, para sentir isso. Agora, quando a gente... eu tive hoje de manhã eu estava lendo uma reportagem sobre o que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas ele retrata uma questão... eu acho que o nosso problema, só vou resbalar porque isso aqui dá um programa inteiro, que eu acho que tem muito a ver com a questão espiritual de cada um. Você vê, eles estão rinoceronte, elefante, daqui a pouco tempo vai chegar, 15 anos no máximo, vai chegar a extinção total. Eu vi a morte do rinoceronte para tirar o marquinho, para tirar. Então, assim, que absurdo. Os animais, eles são tremendamente assassinados, fazem um absurdo com eles, por quê? Porque eles não podem se defender. A única diferença entre nós e eles é que eles não podem se defender. Então, o que fazem na China, no Brasil, quando fala de Brasil, os abatedouros aqui, os animais são cortados vivos, né? Paul McCartney que disse, se os frigoríficos fossem de vidro, o mundo seria vegetariano, né? Porque o sofrimento nos abatedouros é terrível, né? Essa questão hoje sem chuva aqui,
essa questão de falta de chuva aqui é por causa da pecuária de corte. Mato Grosso, Amazonas, toda essa região toda. Desmatamento, acabou que causa a com morte corrente de animais hídrica também, né? que vem para cá, acabou a corrente hídrica, por isso que não consegue também. chegar. Né? Então, uma discussão para outros programas. Mas eu quero dizer, gente, a única forma, eu sinto isso, eu estava lendo também na mesma revista hoje, numa outra reportagem assim, férias, está chegando as férias escolares, né? Então, a hora da família sair para relaxar. Eu fiquei pensando, fazem 15 anos que eu não tenho férias. Protetor de animais não tem esse direito de relaxar. Porque quem lida com vida, quer dizer, nesse momento, eu estou com 3 animais doentes. Eu estou com um bezerro doente que nós salvamos da morte, estou com e 2 cachorrinhas doentes, uma com câncer e uma com renal. Quer dizer, como é que você relaxa? E por meio de denúncia, eu recebo 200 manifestações por dia de pedido de socorro no Brasil todo. Eu ia todo. até perguntar isso. Então, como é que você relaxa, como Flávia? É que procede, né? Como é que o protetor de animais não tem como relaxar? A Ana recebe muita denúncia. Ele está sempre tenso, né? Porque toda hora é problema. E como é que vocês conseguem encaminhar isso? Não só quem trabalha com a proteção animal diretamente, mas eu como ativista pelos direitos animais, eu trabalho de segunda a segunda, o tempo inteiro, 24 horas. Então, não existe espaço, né, mas para mim é tão prazeroso que é como eu estar em férias. Está preparada para isso, Flávia? Quer dizer, como é que vocês dividem as coisas? Porque, na verdade, é uma preocupação 24 horas por dia. Até é difícil acompanhar isso com a faculdade, porque pega muito tempo. Eu acordo pensando nisso, durmo pensando nisso, e tem coisas que a gente precisa resolver. E eu tenho 17 anos, eu não sei se eu estava preparada para pegar um projeto desse tamanho. Tudo bem, a nossa ONG ainda é pequena, mas os nossos projetos são grandes. Claro. Então, e tem agora na minha mão, da minha irmã e do nosso pai, de uma amiga da ONG, a gente tem 200 cachorros para cuidar, 200 cachorros para arranjar uma casa. Tem cachorro... Como é que vocês sustentam esses cachorros? Ração? Meu pai. Seu pai? Tudo. Vacina, remédio. Ração... a gente está tentando reformar a sede da ONG para conseguir visitante futuramente, fazer um evento lá para mais pessoas irem, para quem sabe fazer mais doações. E aí ele carrega com tudo, com tudinho. E aí fica bem complicado, mas desde que eu e a minha irmã nasceu, a gente vê isso de perto, então não dava para deixar essa causa de lado. Não, seu pai já tem o cantinho no céu, ele, Feliciano, a Silvana, e você já está conquistando o seu, né? Você sabe quantos anos que eu não tenho férias? 15 anos. Eu resgatei mais de 3 mil animais. Mais de 3 mil. Então, é de madrugada, meu celular é o mesmo número dele quando saiu o celular, ele dorme lá na minha cama. 4 horas da manhã, botaram fogo em cachorro, cachorro de churrada. Olha, então, gente, tem coisas que não dá para relaxar. Eu sempre falo o seguinte, eu já sou radical. Eu acho que a punição tinha que ser, o que você fez no cachorro, no animal, vai ser feito em você. Aí a pessoa ia pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Que, infelizmente, claro, a gente não pode fazer isso, não pode responder crueldade com crueldade, violência com violência, mas seria o certo, na minha humilde opinião. Um avanço nós conseguimos grande com a Lei Feliciano, né? Porque antes eles eram mortos em câmara de gás. Você perdia seu cachorrinho, saía no portão, fugia, eles matavam em câmara de gás. Nem esperava, não dava prazo. Eu tenho uma amiga que foi procurar o cachorro que tinha fugido. Foi morto no Centro de Controle de Zoonose, isso há 10, 15 anos atrás. Aparece lá, né? Cachorros do nada, aparece na nossa porta o cachorro do Centro de Zoonose. Deixaram 24 filhotes na nossa porta. Sem a mãe. Olha, gente, eu quero dizer que infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu adoro esse assunto. Tenho um filho lá em casa lindo, de 12 anos. Silvana perdeu dela. A gente vai fazer até esse programa em homenagem a ele. Foi triste para o Canadá, mas a gente sabe que ela cuidou dele até o final. E o deputado vem cuidando aí de milhares de animais. A Flávia está começando o trabalho dela. E eu vou dar 1 minutinho para cada um para as considerações finais. Eu só peço que vocês denunciem qualquer caso de maus tratos, não só nessa questão de extração de pele, que é lei agora, mas qualquer caso, cachorro, gato, passarinho, papagaio, qualquer animal que sofrer maus tratos, a pessoa tem que ser punida sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Flávia e o seu recado final. Obrigada. Bom, obrigada para todo mundo que viu o programa, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui pela ONG. A gente gostaria de pedir para as pessoas adeptas à causa, quem sabe querem conhecer a gente, adotar um peludinho, até
se apaixonar pela causa, porque pode ser uma pessoa que a gente conseguiu nesse programa, que a gente conseguiu convencer, Claro. mas que já vai fazer totalmente a nossa diferença. Que muitas pessoas falam que a nossa ONG se diferencia porque a gente não quer, porque o nosso intuito é divulgar o trabalho e conseguir uma casa para os nossos animais e fazer sempre o melhor e não simplesmente se autopromover. Claro. E é por aí mesmo, né? Silvana, também muito obrigada. Bem-vinda ao Brasil de novo. Quer ir embora, mas vai ficar aqui um tempo ainda. Seu recado final. Oi, Ana, é um grande prazer estar no seu programa sempre, um grande prazer, super obrigada pela oportunidade. E eu gostaria de falar rapidamente sobre a ANDA. A ANDA é o maior portal de notícias sobre direitos animais do mundo. Fora do Brasil, Canadá e Estados Unidos, eles ficaram maravilhados, como no Brasil existe uma agência de notícias, transformando e modificando a imprensa tradicional. Então, se vocês quiserem saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo com os animais, é anda.jor.br. Escrevam para a gente, também mandem suas denúncias, mandem as informações que vocês têm sobre o que está acontecendo com os animais. Eu quero principalmente agradecer ao deputado Feliciano Filho, parabenizando mais uma vez pela aprovação da lei e pedindo que, ao regulamentá-la, o governo melhore a estrutura também para que ela possa ser cumprida e os culpados punidos. Deputado Feliciano, seu recado final. Eu queria parabenizar todas as pessoas, né, não só as entidades de proteção animal, mas também todos os protetores independentes e dizer, nós só vamos mudar tudo isso que nós conversamos aqui se todos, unidos, fizermos pressão, porque essa mudança está no Congresso Nacional e se nós, igual aconteceu de todo mundo ir para a rua, temos que ir para a rua ou manifestações através das redes sociais, mostrando o que nós queremos, são penas mais duras e só assim nós vamos realmente diminuir o sofrimento dos animais, era só isso. Nós somos as vozes desses animais, né? O deputado falou, eles não falam nada, mas nós podemos ser as vozes. Quero mais uma vez agradecer a Flávia, Silvana, deputado Feliciano, quero agradecer a você. O Agora é Lei vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.